Há segredos que o tempo não apagou. Por séculos, a humanidade tem buscado desvendar os enigmas ocultos por trás da nossa própria existência. Mas o que sabemos é apenas uma ínfima parte do que realmente está lá. Os egípcios, os sumérios, os maias, não apenas contemplavam os céus. Eles decifravam mensagens, sinais cósmicos, escritos nas estrelas, que falavam de verdades proibidas, de um conhecimento tão poderoso que foi velado aos olhos dos não iniciados. E assim surgiu o conhecimento oculto, a chave para uma realidade além do que enxergamos, escondida nas sombras da história. Mas, quem ousará levantar o véu de Ísis? O conhecimento oculto, as verdades proibidas que poucos podem ver, existe um saber que não está nos livros comuns. Um conhecimento que queima os olhos dos curiosos e revela seus segredos apenas aos verdadeiros buscadores. Desde as sombrias oficinas dos alquimistas medievais, até os laboratórios secretos da era moderna, uma verdade permanece: o universo esconde seus mistérios dos indignos. Mas como acessar esses segredos? Quem são os guardiões desse conhecimento? E o mais importante, você estaria preparado para enxergar o que está escondido bem diante dos seus olhos? O conhecimento escolhe seus donos. Por que os grandes segredos do universo permanecem ocultos? A verdade não está escondida por acaso. Ela é protegida, como um fogo sagrado que pode iluminar, ou consumir os despreparados. A mente humana, aprisionada por suas limitações, não suportaria o peso de certas revelações sem antes ser purificada. Por isso, os antigos criaram portais, símbolos cifrados, rituais ancestrais, provas de iniciação. Cada um degrau na escada infinita da compreensão. Você não encontra o conhecimento oculto, ele encontra você quando sua consciência está pronta para recebê-lo. Mas cuidado, algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Nos círculos secretos da Grécia Antiga, os mestres sussurravam: há duas verdades, a que acalma a multidão, e a que incendeia a alma dos eleitos. Era o conhecimento esotérico, sagrado, perigoso, só revelado aos discípulos que provavam sua coragem. Enquanto o mundo exterior recebia mitos e metáforas, o esotérico, os iniciados aprendiam a linguagem dos deuses, sob pena de morte. Mas hoje, o véu se rasgou. Em um mundo de virais e algoritmos, segredos milenares são devorados, sem contexto, sem ritual, sem respeito. Esta obra é uma chave, mas também um aviso: algumas verdades não são informação, são fogo. E o fogo exige mãos preparadas para não queimar o mundo. Desde os tempos mais remotos, existe uma barreira invisível entre a humanidade e as verdades mais profundas da existência. Os antigos egípcios representavam essa barreira como o véu de Ísis, um limiar sagrado que separa o mundo visível do reino dos mistérios ocultos. Diz a lenda que apenas os iniciados, após anos de preparo e provações, poderiam se aproximar do véu sagrado. Aqueles que ousavam levantá-lo sem estar preparados, desapareciam para sempre. Suas mentes não suportavam o peso da verdade absoluta. Mas o que exatamente esse véu esconde? Nos templos do Egito, os sacerdotes guardavam conhecimentos que desafiam nossa compreensão moderna: tecnologias perdidas, comunicação com dimensões paralelas, a verdadeira natureza das estrelas e dos deuses que delas desceram. Hoje, esse mesmo véu toma outras formas. Nos arquivos classificados como ultra-secretos, nos porões do Pentágono, nos acobertamentos de avistamentos ufológicos ao redor do mundo, na ridicularização sistemática daqueles que testemunharam o inexplicável. Eles ergueram um novo véu, feito de desinformação, contratos de silêncio e ameaças veladas. Mas assim como no passado, esse véu começa a se desfazer. Relatos de militares de alta patente, vazamentos de documentos secretos, tecnologias recuperadas de origens desconhecidas. O véu está se tornando transparente. E o que está do outro lado é tão maravilhoso quanto aterrorizante. A questão que fica é: a humanidade está finalmente pronta para encarar o que sempre esteve escondido à vista de todos? Ou, como nos tempos antigos, a verdade ainda será demais para mentes não preparadas? Alguns dizem que Ísis está retornando, que seu véu está prestes a ser levantado de uma vez por todas. E que quando isso acontecer, nada será como antes.
Você está preparado para o que vem a seguir? O conhecimento oculto na ufologia, a exologia como nova fronteira nos bastidores da ufologia, circulam segredos que poucos ousam explorar. Arquivos governamentais trancados a 7 chaves, relatos de militares sob juramento de silêncio e histórias de contatados que trazem mensagens perturbadoras. Tudo isso forma um quebra-cabeças cósmico propositalmente fragmentado. Os antigos já sabiam, as luzes nos céus são apenas a ponta do iceberg. Paredes de cavernas pré-históricas mostram encontros impossíveis. Textos sumérios falam de deuses estelares, com tecnologia avançada. E hoje, desertos isolados guardam artefatos que desafiam as leis da física. A exologia surge como chave para decifrar esse enigma milenar, uma ciência oculta que une tecnologias não humanas recuperadas em acidentes ufológicos. Civilizações intraterrenas descritas em documentos nazistas secretos. A conexão sangue real com linhagens alienígenas. Portais dimensionais ativos em locais sagrados. Enquanto governos brincam de desinformação, a verdade se esconde à vista de todos, codificada em antigos sítios arqueológicos, em rituais das sociedades secretas e nos olhos vazios dos abduzidos, que voltaram diferentes. O conhecimento está lá, mas você está preparado para as respostas que a exologia pode revelar? A existência de documentos sigilosos, como o relatório Alpha e o relatório Beta, revelam um esforço sistemático para ocultar da população informações cruciais sobre fenômenos extraterrestres e sua influência em nosso planeta. Esses registros não se limitam a meros avistamentos de objetos não identificados. Eles detalham interações entre seres humanos e entidades alienígenas que, segundo as evidências, acompanham e influenciam a trajetória da humanidade há milênios. A profundidade desses arquivos sugere que as civilizações que nos visitam estão intrinsecamente ligadas a eventos históricos e espirituais decisivos, desde o surgimento das primeiras grandes culturas até reviravoltas tecnológicas e filosóficas modernas. Essa conexão oculta levanta questões perturbadoras. Até que ponto nosso progresso como espécie foi guiado, ou manipulado, por inteligências superiores? E por que esse conhecimento permanece restrito a um seleto grupo dentro de estruturas de poder? Minhas próprias experiências durante o serviço militar, corroboradas por relatos de colegas e registros visuais, reforçam a suspeita de que há uma camada da realidade intencionalmente suprimida. Se esses arquivos fossem divulgados, será que a humanidade estaria preparada para reescrever sua própria história? Diante dessas evidências, o próprio termo ufologia torna-se obsoleto. Seu significado original, o estudo de objetos voadores não identificados, perde validade quando passamos a reconhecer esses objetos como o que realmente são: naves cósmicas tripuladas, ou controladas, por inteligências extraterrestres, sejam elas presenciais, como naves-mãe ou seres biológicos, ou operadas remotamente, sondas, orbes, drones. Excluídos os fenômenos atmosféricos, satélites ou drones convencionais, surge a necessidade de uma nova ciência unificada, a exologia, que integre a abordagem técnica da ufologia clássica com as dimensões místicas, históricas e políticas tradicionalmente marginalizadas. Afinal, o fenômeno não é apenas tecnológico ou espiritual, é uma realidade complexa que exige disciplinas especializadas, como exoantropologia, interação entre-humanidade ao longo da história, exopolítica, relações interestelares e acordos ocultos, exobiologia, estudo da fisiologia e ecologia extraterrestre, exodireito, legislação cósmica e soberania planetária. Asterisco. A exologia não é um salto no escuro. É o reconhecimento de que o fenômeno exige uma linguagem nova, capaz de decifrar não apenas o que voa, mas quem está por trás, e como isso redefine nosso lugar no universo. A jornada rumo ao conhecimento oculto exige mais do que curiosidade, demanda preparação espiritual profunda. Quando estudamos a ufologia por uma lente esotérica, percebemos que ela não se limita a discos voadores ou avistamentos, mas se torna um caminho de expansão da consciência. Essa abertura nos permite não apenas observar, mas interagir conscientemente com as forças invisíveis que tecem a realidade. Os pilares da preparação. Para transcender o véu que separa o conhecido do oculto, duas práticas são fundamentais: elevação espiritual, o refinamento da essência interior.
Meditação, a ponte para dimensões superiores. Essas ferramentas são a chave para erguer o véu de Ísis, a barreira simbólica que protege os mistérios mais profundos da existência. Além da metáfora, o véu como barreira energética, a verdadeira preparação envolve percepção sutil, aguçar os sentidos além do físico. Controle emocional, dominar as turbulências internas. Disciplina mental, cultivar o foco e a clareza. Através dessas práticas, sintonizamos-nos com as frequências elevadas, as mesmas utilizadas por inteligências extraterrestres para a comunicação interdimensional. O véu, portanto, revela-se como marca de seleção, barreira energética, não apenas simbólica, mas vibratória. Marca de seleção, desafio iniciático, que exige evolução pessoal. Marca de seleção, portal potencial, acessível através do autoconhecimento. Essa compreensão transforma a busca ufológica em uma jornada alquímica interior, onde cada passo no desvendar dos mistérios cósmicos corresponde a uma transformação do próprio buscador. Com essa preparação espiritual e o autoconhecimento, surge como resultado o despertar da consciência, e, com esse despertar, a comunicação e a compreensão com os seres cósmicos benevolentes, também a percepção de que existem forças opositoras que não querem que a humanidade desperte e que vêm inclusive sabotando aqueles que buscam métodos e formas de sair da Matrix, ou levantar o véu que esconde as verdades cósmicas. Desvendar o véu de Ísis é um ato de coragem e busca pela verdade absoluta. Esse processo exige mais do que curiosidade, demanda a ruptura de paradigmas, o abandono de crenças limitantes e a coragem de encarar realidades que transcendem o mundo material. Quem se aventura por esse caminho deve estar preparado para enfrentar resistências internas e externas, pois o desconhecido sempre testa os limites da nossa compreensão. Mas aqueles que perseveram são recompensados com uma visão ampliada da existência, uma percepção que revela os fios invisíveis que tecem o universo. A ufologia, quando abordada com essa profundidade, deixa de ser apenas o estudo de objetos voadores e se torna uma ferramenta de despertar cósmico. Ela nos permite decifrar verdades ocultas, compreender nossa origem estelar e reconhecer nossa conexão com inteligências multidimensionais. Para isso, a humanidade precisa adotar novas ferramentas de evolução, não apenas tecnológicas, mas espirituais e conscienciais. Só assim poderemos decifrar nosso verdadeiro propósito no grande plano universal e dar o próximo salto em nossa jornada evolutiva. O véu de Ísis não é um obstáculo, mas um portal. E a chave para atravessá-lo está na união entre ciência, espiritualidade e coragem para enxergar além. Documentos reveladores da história cósmica da humanidade, os chamados relatórios Alfa e Beta, representam um dos maiores segredos guardados sobre a presença extraterrestre na Terra e os conflitos interestelares que moldaram nosso sistema solar. Classificados como altamente confidenciais por décadas, esses documentos começam a emergir do véu do sigilo, revelando verdades que reescrevem nossa compreensão da história humana e cósmica. O conteúdo explosivo dos relatórios, estes arquivos contêm registros detalhados sobre batalhas cósmicas travadas em nosso sistema solar, alianças secretas entre civilizações terrestres antigas e seres extraterrestres, a intervenção de raças estelares no desenvolvimento humano. Mais do que simples relatos, os documentos apresentam provas concretas de que, marca de seleção, nossa história convencional está incompleta. Marca de seleção, as mitologias antigas guardam verdades literais. Marca de seleção, a humanidade sempre esteve sob a tutela de seres cósmicos. A conexão antiga, deuses, heróis e visitantes estelares. Os relatórios revelam que muitas figuras reverenciadas como deuses e heróis nas culturas antigas eram, na realidade, seres extraterrestres avançados. Embaixadores cósmicos atuando como guias da humanidade. Protetores que ajudaram a preservar a vida na Terra. Sua missão era clara: elevar a consciência humana, manter o equilíbrio planetário, preparar a civilização para seu destino entre as estrelas. O despertar da verdade. À medida que esses documentos vêm à tona, enfrentamos uma escolha histórica: rejeitar essas revelações e manter a visão limitada da história. Aceitar nosso legado cósmico e assumir nosso papel no cenário galáctico. Os relatórios Alfa e Beta não são apenas registros históricos, são um chamado ao despertar. Eles nos convidam a reconhecer que nunca estivemos sozinhos.
Nosso DNA carrega herança estelar. O futuro da humanidade está escrito nas estrelas. A grande questão que fica é: estamos preparados para aceitar e integrar essas verdades em nossa compreensão coletiva? A necessidade de preparação espiritual. As revelações contidas nos relatórios Alfa e Beta, assim como os mistérios do véu de Ísis, não podem ser plenamente compreendidos apenas com a mente racional. Exige-se uma transformação interior, uma purificação do corpo, da mente e do espírito, para que essas verdades cósmicas sejam assimiladas sem causar desequilíbrio. Os pilares da preparação: estado de espírito receptivo. Não basta saber, é preciso ser. A mente deve estar livre de preconceitos e dogmas para receber verdades maiores. Purificação física e psíquica: o corpo como templo, alimentação limpa, práticas energéticas e desintoxicação. Equilíbrio emocional para lidar com revelações perturbadoras. Desenvolvimento da percepção sutil, meditação, intuição aguçada e abertura a sinais cósmicos. Reconhecimento de que a realidade visível é apenas a superfície. Processo gradual e contínuo: cada etapa prepara para a próxima, como degraus de uma iniciação. Pressa ou arrogância podem levar a mal-entendidos e desilusões. Conclusão: o caminho para levantar o véu de Ísis. Este capítulo estabelece os fundamentos para uma nova abordagem da ufologia, a exologia, que une evidências cósmicas, relatórios alfa, beta, sabedoria ancestral, mitos, arquétipos e conexões extraterrestres, preparação espiritual, expansão da consciência. À medida que avançarmos, exploraremos as civilizações antigas e seu contato estelar. O papel dos deuses astronautas na evolução humana. Técnicas práticas para sintonizar com inteligências cósmicas. O caminho para erguer o véu não é para os curiosos superficiais, mas para os verdadeiros buscadores, aqueles dispostos a enfrentar o desconhecido e integrar essas revelações em sua jornada. A recompensa? Uma compreensão radicalmente nova da nossa origem, destino e lugar no cosmos, onde cada descoberta é uma peça no quebra-cabeça infinito do universo. Próximos passos: exercícios de meditação para percepção expandida. Análise de mitos antigos sob a ótica exológica. Como distinguir contato real de ilusão? A aventura apenas começou. Você está preparado?